longo prazo, se você não tiver uma estratégia programada, você vai ficar ali apagando incêndio o tempo todo. Então acho que esse é o grande desafio, é ter um planejamento estruturado entre as áreas, pensar que não é só mais sobre produto, né? É sobre relacionamento, sobre a experiência do cliente. Então quando o teu representante está brigando só por preço, pode ter certeza que ele não vendeu, mas a gente entendeu que antes de ter uma IA, a gente precisa primeiro ter os nossos processos bem claros, né? E a gente não tinha. Então o que a gente fez na Apple, né? A gente... Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Quase não é mais ApoCast, mas ainda a gente não vai falar sobre isso. Já até contei o spoiler antes ali sobre a mudança que a gente vai fazer no podcast da Apo. Acho que a gente já vem há um tempo discutindo isso. O pessoal falou assim, ó, pô, mas vocês são uma empresa tão criativa, acho que a gente é muito bom em inovar, né? E eu falei, pô, mas criativo, olha o nome do nosso podcast, ApoCast. Falei, não é bom, gente, cadê a criatividade no meio daí? Onde o pessoal puxou o rebranding ali pra gente falar de tudo isso. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Nesse bate-papo nós temos Rafael. Rafael, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você conosco. Já acompanhava há um tempo nas redes sociais. A gente não tinha nunca tido a oportunidade de conversar pessoalmente. CMO, diretor hoje da Apple Home. Apple Home. Então, seja muito bem-vindo. Trabalhou em outras empresas nacionais. Também. Se quiser contar um pouco mais aí da tua história, por favor, fique à vontade. Bom, Eduardo, primeiramente é um prazer, né, estar participando aqui da ApoCast, né, conhecendo também a Apo Educação, uma grande empresa, né, acompanhei também alguns episódios também com alguns executivos e realmente vi a qualidade do trabalho que vem sendo feito por vocês. É muito bom, né, conhecer empresas que ajudam as empresas a fomentar a economia, né, eu acho que isso é uma grande demanda hoje do mercado para aumentar a competitividade. As empresas precisam de educação, né, e a Apo vem aí exercendo um papel super importante nesse segmento. E para mim aí é um prazer estar participando aqui, conhecendo o Eduardo e fazendo parte dessa história com vocês. Não é mais amigos de Instagram, agora é pessoalmente. Exato, é isso aí. Então, seja muito bem-vindo. Queria que contasse um pouco da tua história, eu achei super interessante quando comentou ali as empresas que tu trabalhou, se tu puder comentar um pouquinho mais também, até chegar na... Perfeito, sou natural de Novo Hamburgo, né, gaúcho. Como todo hamburguense, que é a capital nacional do calçado, eu sou técnico em calçado pelo Senai, minha primeira formação. Olha, né? Não sabia nem que existia. Comecei minha carreira na engenharia de produto, na parte técnica, né? Comecei numa empresa sueca de calçado de segurança, né, em Novo Hamburgo. De lá eu trabalhei durante 7 anos, comecei como estagiário, depois fui crescendo dentro da empresa, virei responsável técnico pela produção e mexi com a modelagem, KPIs de produção, consumo, produtividade, né? E de lá eu recebi um convite para ir para a Bracol, que é hoje um dos líderes aí de calçado de segurança no Brasil, lá com o objetivo de estruturar a área de P&D, a área de desenvolvimento de produto. Nesse momento eu já tinha iniciado a engenharia mecânica na faculdade, né? Então era um cara super de produto, super exato. E aí fiz um trabalho de desenvolvimento lá na Bracol. De lá eu fui convidado para ir para Alpargatas. Aí sim foi uma grande escola que eu tive, né? Comecei como analista de produto, fazendo pré-custo, desenvolvimento de calçados. Trabalhei na Mizuno, na Topper, na Rainha, na Timberland, nas grandes marcas do grupo, né? Até ser convidado para coordenar o projeto da Havaianas, que era a linha de Soul Collection, que era a nova linha de calçados que a Havaiana queria ter. Porque a Havaiana sempre foi uma sandália, né? Eles queriam ampliar o uso não só para a sandália, mas também ter um calçado com a marca Havaianas. Então a gente criou a linha Soul Collection, que foi um brand extension, que eles chamavam na época, né? Uma extensão de linha da Havaianas, e ali eu comecei a ter uma visibilidade com a equipe de São Paulo. Eu trabalhava na área de P&D lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E aí fui convidado para ir para São Paulo para ser gerente da marca Sete Léguas, que era outra marca do grupo, da Alpargatas, que era uma bota de PVC, aquela é um EPI, né, de segurança. E aí eu fui ser gerente da marca Sete Léguas, né? E aí comecei a entender contato com o cliente, estratégias de marketing, comunicação, convenção de vendas. Acho que foi assim um momento disruptivo na minha carreira, que eu saí da área técnica, da engenharia de produto, e fui para o comercial e marketing, né?
Aí comecei a conversar com o cliente, aquela satisfação de fechar um negócio, brilho no olho, né? Estratégia de comunicação, participar de uma convenção, estar no ponto de venda, né? Sim. Conversando com os clientes. Aí eu me descobri na área comercial e de marketing, tranquei a faculdade de engenharia, dei um cavalo de pau na carreira, fui fazer administração na FGV, com ênfase em marketing lá em São Paulo. E aí mudei minha carreira totalmente, né? Da área de engenharia para a área comercial e marketing, né? Mas foi um movimento importante para mim na minha carreira. O conhecimento técnico de produto, ele trouxe também uma bagagem importante, né, para mim, quando falo de estratégia de produto, estratégia de comunicação, posicionamento de marca. O produto, ele é um pilar importante dentro do posicionamento da marca, e foi para mim muito importante. Então, na Alpargatas eu comecei a participar porque quem vendia 7 léguas era a mesma equipe de Havaianas, porque eram equipes de altos volumes, né? Sim. Então comecei a participar das convenções de Havaianas, contato com os principais distribuidores, aí entrei nesse mundo do varejo e me descobri, foi muito bacana, comecei a crescer muito. E aí eu fiquei 2 anos nessa posição, aí eu recebi um convite do Grupo Das, eles tinham recentemente adquirido a marca Umbro e a Fila, e queriam implantar essas marcas no Brasil, né? E me convidaram, eu fui como gerente de planejamento comercial para estruturar um pouco essa parte de planejamento de demanda, as ferramentas comerciais, estrutura para munir o representante na venda, né? Então foi uma escola muito importante para mim também. Foi quando eu realmente entrei também na gestão comercial, né? Dentro do Grupo Das, com a Fila e com a Umbro. Foi um trabalho muito bacana porque a Fila hoje ela ganhou um market share gigante, né? Hoje ela está acho que a 4ª marca esportiva de running no Brasil, né? Se posicionou muito bem. A Umbro, então, dentro do futebol, né? Hoje é a maior patrocinadora de clubes no Brasil, né? Com a camisa Umbro. Inclusive, tive a grande satisfação de lançar o Grêmio, que é meu time, né? Com a marca Umbro, né? Então foi... Corta a parte do Grêmio, por favor. Não vai dizer que é colorado. Não, né? não. Mas foi muito, muito bacana, né? Assim, participar desse mundo do futebol com a Umbro foi muito legal. E aí eu saí aí eu já estava morando em São Paulo há 10 anos já. O meu filho mais velho nasceu em São Paulo, ele é paulista, inclusive, o Teodoro. E como a minha família da minha esposa são do Rio Grande do Sul, ficou um pouquinho longe ali para os avós ver o neto, né? Eu já morando há 10 anos em São Paulo, resolvi dar uma desacelerada e vir para Brusque. Recebi um convite da RVB Malhas, que é uma grande indústria de tecido em rolo, desse grande polo têxtil que é Brusque, né? Eu até conhecia, mas não a fundo. Impressionante não, quando a gente... Impressionante o poder que é essa região, né? Blumenau, esse vale europeu em geral, né? E aí conheci, vi o potencial dessa região, uma região muito próspera, né? Muito pujante na economia. Sim. Assim como todo Santa Catarina, né? O estado de Santa Catarina, ele é um estado diferenciado, que tem uma diversificação muito grande de mercados, de produtos, né? E acho que por isso que dá uma sustentabilidade muito forte à economia catarinense. Aí vim para Brusque como gerente de marketing da RVB. Fiquei lá durante 1 ano, também fiz um trabalho bem interessante na integração do comercial com o marketing. E aí não resisti, né? Recebi um convite da Topper e voltei para o mercado esportivo, né? Aí fui trabalhar na Betel Sport, que é uma indústria de confecção que adquiriu a licença da Topper e da Rainha, né? São 2 marcas super tradicionais no mercado esportivo. As 2 marcas mais antigas do Brasil no esporte, né? A Topper, que inclusive em 82 a seleção brasileira era Topper, né? Sim. Uma grande seleção que tinha o Falcão, o Renato Gaúcho, o Zico, né? Então a Topper era uma marca muito tradicional, aceitei o desafio, fui como gerente nacional de vendas para estruturar a equipe comercial de representantes dentro desse mercado esportivo. Depois de um certo tempo ali como gerente nacional de vendas, eu entendi que eu precisaria botar um pé no marketing, né, para estruturar melhor a comunicação da empresa, as estratégias de posicionamento das marcas. Aí acabei assumindo a área de marketing também, aí me tornei diretor comercial de marketing da Topper e Rainha. Foi uma experiência muito legal, trabalhei durante 5 anos lá. Só que o problema é que eu já tinha ido para Brusque, né? Estava morando em Brusque e a empresa ficava em Capanema, no Paraná, né? Então eu passava 4 semanas viajando e 1 em casa, então nem via meus filhos crescerem, né? E aí eu conversei com a minha esposa e falei, olha, talvez nós temos que encontrar uma empresa aqui em Brusque, onde eu possa estar mais perto de casa, desenvolver um trabalho e estar mais perto da família, né? Sim. Foi aí que eu conheci o Rafael Appel, né? O CEO da Appel Home.
e a gente teve uma boa sinergia, uma conversa muito construtiva. Ele me falou um pouco das dores da empresa e o objetivo era integrar o comercial e o marketing, né? Então aceitei o desafio. Até na época ele me falou: olha, Rafael, eu comprei 90 containers de produtos, eu preciso de ajuda para vender, né? Então aceitei o desafio, estou na Apple aí há 1 ano e 3 meses já. Parece que eu estou há 5 já, né? Tão intenso que está sendo o trabalho. Mas a Apple está aí, né, se posicionando no mercado, uma indústria de 50 anos, completou esse ano, né, 50 anos, cinquentenária. Uma indústria que começou produzindo toalhas, hoje ela oferece uma solução completa no segmento de cama, mesa e banho. A gente passou de Apple Toalhas para Apple Home, então mudamos o posicionamento da marca e começamos a importar também boa parte dos produtos, né, e continuamos produzindo a toalha, os felpudos, o pano de copa. Porém, ampliamos em portfólio. Hoje temos toda a parte de cama, mesa, roupões, pantufas, edredons, mantas, travesseiro. Tudo que você precisa pensar para o quarto e para o banheiro, a gente tem, né? E aí a gente começou a crescer no mercado, porque a gente passou a oferecer no mesmo pedido um mix maior, onde o cliente pode colocar no mesmo pedido um mix mais amplo. Então a gente aumentou a solução, digamos assim, no mesmo pedido. E a gente passou a crescer o client share, digamos assim, dentro do cliente, a gente cresceu dentro dos clientes que a gente já tinha. E passamos também a ampliar a abertura de novos clientes, chegando em 2024 aí a 5 mil clientes faturados, né, CNPJs. Então aí a nossa força no mercado começou pela solução de portfólio, digamos assim, né? Sim. E a gente vem crescendo aí, estou muito feliz de estar na Apple, que realmente é uma empresa que pensa para frente, pensa no futuro. E a gente já está aí galgando aí os próximos 5 anos para continuar crescendo e dobrando, inclusive, o faturamento. A gente quer ir até 2030 dobrar o tamanho da Apple hoje, para que a gente consiga atender melhor o mercado e trazer aí uma grande prosperidade para a empresa. Né? Muito bom. Eu acho que desde a gente está conversando ali no início, uma das coisas que a gente defende muito, eu acho que a gente tem muita sinergia nisso, inclusive minha primeira escola, digamos assim, é engenharia também. Perfeito. Depois eu também dei o cavalo de pau e vim para vendas e marketing. Que trouxe uma bagagem analítica para você, boa. Muito importante, né? Muito boa, principalmente em percepção do produto. Perfeito. Né? Então, atributos, né, características. Exatamente, então eu acho que isso é muito importante. Mas o que tu falou ali, eu acho que é muito bom, e eu vou tentar entrar um pouco mais a fundo nisso aqui, nesse episódio, que é estratégias de go-to-market ou estratégias de integração de marketing, vendas e produto. Porque hoje, claramente, a gente tem um distanciamento disso dentro da indústria, que acaba fazendo pingados de estratégia, porque eu vou fazer um pouquinho aqui, daí eu vou ter outra tratativa com o representante, daí o meu time de expansão, ou time de vendas internos, ou SDR, enfim, como for chamar, tá lá na outra ponta da empresa fazendo outra coisinha. Daí nós temos o trade fazendo outra coisa, que daí quem manda no trade é o representante, que começa a pedir um monte de coisa para levar, porque aquele cliente, ele é bom. Uhum. Mas qual que é a regra do porquê ele é bom? Não, porque, a gente é amigo e tal. Então a gente vê essa desconexão muito grande. Exato. E tu trouxe isso muito bem ali na ponta. Eu queria ouvir a tua visão sobre isso. Perfeito. Como você falou, né, a gente sempre quer ter o cliente como pilar principal da empresa, né? E eu acho que isso é uma questão que as empresas já vêm adotando isso porque é uma questão de sobrevivência, né? Mais um diferencial. Mas aí acontece isso que você falou, né? O representante liga, olha que meu cliente principal precisa fazer o trade para tudo, vai lá, atende ele. Então, assim, às vezes nas demandas do dia a dia vira uma bagunça, né? Porque tu não tem uma estratégia conectada. Sim. E você precisa ter um planejamento para executar bem feito. Esse tipo de resultado, de ação, ela pode ser boa no curto prazo, né? Porém, no longo prazo, se você não tiver uma estratégia programada, você vai ficar ali apagando incêndio o tempo todo. Então, acho que esse é o grande desafio, é ter um planejamento estruturado entre as áreas, ter o comercial tem a sua meta, tem seu orçamento de venda, como que o marketing, o trade e o produto vai fazer com que a gente chegue nesse orçamento, né? Acho que esse é o ponto, é trabalhar junto, né? Então a gente começou com algumas estratégias, olhando mais para o passado, como é que funcionava, né? Você era comprado.
Sim. Você não vendia, né? Sim. Tem um representante antigo da Alpargatas que vendia Conga, Bamba, né? São marcas que na época não tinha concorrência, né? Então, quem nasceu na década de 70 ali, eu já sou da década de 80, né? Eu já, na minha geração, já não usava mais muito, mas quem é da década de 60 lembra do Quixote, né? Sim. Que era aquele calçado duro, mais resistente, amarrava na canela o atacador. E na época só tinha Quixote, Conga e Bamba. Não tinha concorrente. A Nike não estava no Brasil, né? Dentro do calçado era um mercado onde tinham poucos players, né? Só contextualizando o meu mercado que eu vim, que é igual a todos os mercados, né? Então eu conversando com um representante antigo da Alpargatas, né? Ele me falava, olha Rafael, eu quando queria fazer a minha venda, eu dava quase que ficha para os clientes, né? Eles faziam fila no meu escritório para me comprar. Então essa é a diferença do mercado antes e de hoje, né? Antes você era comprado, hoje você tem que vender. Porque tem muita concorrência, tem muita opção de produtos, né? Então, se você não se diferenciar e não prestar um bom serviço, você fica para trás. Sim. Então, cada vez mais o desafio de vender, de aparecer, de ganhar um market share, ele vem se tornando muito árduo, né? E qual que é o segredo que eu vejo para isso? É essa relação entre as áreas, né? Entre o planejamento estratégico, a área comercial, o financeiro, como o marketing vai trabalhar para vender, né? Porque é um erro dizer que o marketing só comunica, o marketing também vende, né? Ele também gera leads, ele também posiciona a marca. E a área de produto, ter o produto certo, competitivo, que é o que o consumidor está querendo no momento, né? Então essa integração entre as áreas ela é fundamental para a gente conseguir ter sucesso no negócio. Sim, muito bom. Sabe que a gente teve uma discussão de proposta de valor em uma das empresas que a gente participa desses comitês que eu comentei. E existiu uma discussão muito grande do time de marketing para trazer o porquê que o produto em si era bom e porquê que ele era melhor em características, tentando trazer a narrativa, né, a proposta de valor da empresa. E eles batiam a cabeça, o marketing tentando criar, né, eles iam lá nas estrelas, puxar a luz das estrelas, porque não sei o quê. E a gente, nas primeiras 2 reuniões, a gente ouve muito. Daí eu falei, gente, por que vocês estão discutindo isso? Por que vocês não chamaram o pessoal de produto ainda? Eu falei, quem desenvolveu o produto sabe por que o produto é bom. Exato. Então chama o pessoal de produto, pede para eles montarem a narrativa do porquê o produto é melhor que esse. Por que o produto deve ser comprado ao invés de comprar esse. E depois vocês enfeitam. Exato, perfeito. E eles, nossa, nunca tinha pensado. Eu falei, pô. Então, às vezes detalhes tão básicos fazem uma baita diferença. E isso daí, obviamente, daí o time de produto trouxe a contextualização do porquê, mandou para Marte. Obviamente, Marte botou uma roupa e mandou para o representante. Exato. E mandou para distribuição. Então, essas estratégias que parecem básicas, ainda a gente vê que deixa muito a desejar. Como tu vê essa questão da integração entre planejamento estratégico, quando vocês montam um planejamento estratégico, existe um tempo específico para montar esse planejamento? Tu deixa que cada gestor desdobre as ações desse planejamento ou não? Como que funciona? O planejamento estratégico, ele, digamos assim, é o primeiro passo, né? Sim. Onde a empresa quer chegar, né? Acho que é aí que nasce todo o direcionamento de toda a companhia, né? Perfeito. E a gente, há um tempo atrás, fazia planejamento para os próximos 10 anos, né? Hoje em dia, tu não sabe nem como vai estar o mercado amanhã, né? Essa confusão política que e essa instabilidade, o mercado se torna muito volátil. Então, a gente passou a fazer planejamentos de 5 anos, revendo no próximo ano se é aquilo mesmo, né? Porque a gente tem que ter esse dinamismo para, às vezes, mudar uma rota que a gente tinha planejado, e é uma questão de sobrevivência, né? Então a gente começa com um planejamento estratégico. Nós temos uma diretoria dentro da Apple, que ela é composta por líderes de todas as áreas, né? Então a gente tem o gerente do RH, a gente tem o gerente do financeiro, da contabilidade, tem o gerente industrial, tenho eu, que faço parte do comercial, marketing e produto, tenho nossos 2 sócios proprietários, o presidente e o vice-presidente, né? E ali a gente discute, além das reuniões mensais de resultado, a gente também criou o planejamento estratégico pensando nos próximos 5 anos. E ali a gente trouxe, né, um raio-x de quem somos, né? Eu acho que é importante ter uma autorreflexão.
como a gente chegou até aqui e como a gente quer daqui chegar para o futuro, né? Fazer uma avaliação de mercado, dos nossos potenciais, capacidade fabril, potencial de mercado, ouvir um pouco os clientes, né? A gente monta esse contexto, faz uma matriz SWOT, entende onde a gente tem que evoluir, quais são nossos potenciais, e aí trabalha justamente para chegar dentro de um crescimento factível que a gente acredita, né? A Apple, ela é muito pé no chão nesse sentido. A gente pensou em triplicar o tamanho da empresa nos próximos 5 anos e, olhando no detalhe, olhando o mercado, olhando o cenário econômico, a gente entendeu que dobrar já era de bom tamanho e não menos desafiador, né? Dobrar de tamanho hoje em dia Sim. não é uma tarefa simples, mas a gente sempre trabalha pensando no cliente, né? Então, não adianta eu crescer, ampliar portfólio se isso vai fazer com que eu prejudique a minha entrega, o meu lead time de entrega dentro do lojista, o meu nível de serviço, né? Então, todo o nosso planejamento a gente visa sempre trazer um crescimento sustentável que não faça com que o cliente seja impactado de forma negativa. Pelo contrário, ele tem que ser ainda melhor atendido. E aí, por isso que no nosso planejamento sempre tem investimento em logística, em ferramentas de inteligência artificial, a gente fala de modernização do parque fabril, né? Justamente para ganhar eficiência, para aumentar a qualidade do produto e sempre com uma entrega rápida no mercado, né? Uhum. E aí a gente constrói nosso planejamento estratégico dentro desses atributos, desses requisitos, para não perder a nossa força no mercado. Uma vez montado esse planejamento estratégico, aí está na hora de envolver todas as áreas, né? Então, quando eu cheguei na Apple, o meu desafio foi essa integração entre o comercial e o marketing, principalmente. O marketing estava lá, né, batendo meta, focado em bater meta e atender cliente, e o marketing estava lá fazendo projetos, né? Então, a gente entendeu que estava um pouco desconectado. O marketing muito operacional e alguns projetos, rede social, né? Sim. E o comercial correndo para bater meta. Então, primeiro foi parar tudo, chamar os líderes aqui, montar um planejamento junto, né? E acho que o segredo que a gente conseguiu integrar são encontros mensais que a gente faz entre comercial, produto e marketing, onde a gente olha o calendário, o que a gente precisa fazer de ação, e a gente constrói junto, né? Então, esse encontro mensal integrou melhor as áreas. E eu tenho também algumas reuniões com os líderes também do comercial, produto e marketing para mostrar um pouco o resultado de mercado, como estão os concorrentes. Então, o que eu fiz? Eu derrubei o muro da empresa e fiz eles olharem para fora, né? Sim. Eu acho que é olhando para fora que tu vai conseguir entender onde está o mercado, onde está o nosso concorrente, qual que é o posicionamento da Apple. E com isso a gente começou a ter, digamos assim, estratégias táticas mais eficientes, né? Sim, perfeito. Mais integradas. E isso os clientes perceberam. Sim. Porque a gente começou a ter lançamentos mais robustos, né? Comunicações mais assertivas. A gente fez um planejamento de marketing bem robusto, inclusive convidou o comercial e produto para participar, né? Convidamos a nossa agência também para participar. Então, hoje o planejamento de comunicação e o planejamento estratégico da Apple, ela é de conhecimento de todos, né? Todos sabem onde a gente quer chegar. Então, essa comunicação eu acho que é importante. Todo mundo precisa entender onde a empresa quer chegar. Uma vez que todo mundo entende e sabe onde a empresa quer chegar, todo mundo rema para o mesmo lado, digamos assim, né? Sim. E a gente consegue ter eficiência e resultado. Perfeito, perfeito. Vocês têm um slogan, né? A promessa ali de vocês que é o melhor de casa para você se sentir em casa. Exato, esse é o nosso, faz parte do nosso manifesto, né? Sim. E é muito do nosso DNA, é realmente levar, né, esse wellness, esse melhor ambiente, né, de autocuidado, com produto com toque diferenciado, uma toalha que enxuga bem. Porque hoje em dia é tão corrida, tão estressante o mundo, né? Paga conta e paga boleto, e corre, e filho leva para a escola e volta, a família tem um dia a dia tão tumultuado, né? A rotina é tão pesada, que a gente entende que a Apple é uma solução para quando você está em casa, se sentir em casa, né? Sim. Então, nosso slogan é Sinta-se em Casa, que nasceu numa história muito bonita da Apple, né? A Apple hoje está na 3ª geração, né? Rafael Apple e Eder Apple, eles são netos do fundador da empresa. Então, a primeira geração foi fundada por Gerhard Apple, o avô, né? Em 74 ele fundou a Apple. Depois o filho assumiu, que foi o Edison Apple, e agora a 3ª geração da empresa. E a 3ª geração a mais próspera de todas as 3, né? Então, o Rafael e o Eder, eles profissionalizaram a empresa, eles deixaram de ser uma empresa familiar, né,
no organograma da empresa e profissionalizou a empresa justamente para poder crescer sem conflito de interesse, né? E tem uma história muito bonita que é o nosso slogan, que é o Sinta-se em Casa. O Edson Appel, que é a segunda geração, pai dos atuais proprietários, ele tinha uma casa aqui no litoral de Santa Catarina, na beira da praia. Aí ele ficava acompanhando os pescadores, puxar a rede de peixe. Então eles ficavam lá a manhã toda puxando a rede, quando chegavam estavam cansados, ele preparava um cafezinho e chamava os pescadores e falavam, sintam-se em casa. Por isso que ficou o slogan. Olha só. Então ele é um slogan que tem uma história e tem tudo a ver com o nosso lifestyle, né, que é realmente proporcionar um ambiente de conforto, de bem-estar para as famílias, né? Quem não quer ter ali um lençol com um toque bom para fazer aquela bagunça com os filhos na cama, né? Sim, perfeito. Uma toalha boa ali, que é quase um spa para você, depois de um dia cansativo, você vai lá, toma um banho gostoso, tem uma toalha com um toque bom que realmente seque, né? Sim. Uma pantufa para você não botar o pé no gelo, um roupão para você se sentir à vontade, né? Então a Appel é isso, ela é proporcionar o melhor de casa para você se sentir em casa. Muito bom. Dentro dessa questão de produto, a gente sabe que a cadeia de suprimentos ela está cada vez mais estável, né? Uhum. Então, sabe, o acesso à matéria-prima que vocês têm, o concorrente de vocês vai ter também. O acesso ao engenheiro e ao conhecimento que vocês têm, ele vai lá, vai comprar e vai levar para lá. O que tu vê de vantagem competitiva para a indústria no futuro? É uma pergunta super interessante, porque eu tenho para mim uma máxima que o mercado ele é homogêneo, né? Mais cedo ou mais tarde, o teu concorrente vai copiar teu mix, ele vai copiar o teu produto mais vendido. Quando você vê, tá todo mundo com o mesmo produto, com o mesmo mix, com a mesma estampa, né? E o que vai te diferenciar é o teu nível de serviço, né? Isso eu não tenho dúvida que é isso que faz com que a gente prospere no mercado. Então não é mais só sobre produto, né? É sobre nível de serviço, sobre relacionamento, sobre experiência do cliente. E a gente vem trabalhando muito nisso, né? A gente tem um produto hoje que é um case de sucesso, que é a Bordari, né? A colcha Bordari, ela tem uma família, tem a toalha Bordari, tem a colcha Bordari. E ela começou a vender muito bem no mercado, né? E aí a gente percebeu que alguns concorrentes começaram a copiar esse produto. Uhum. Aí eles me ligaram, pô, Rafael, olha só, cara, o concorrente está copiando e vendendo 20% mais barato. Deixa ele correr atrás da gente, tá tudo certo, né? Uhum. Enquanto os concorrentes estiverem correndo atrás da gente, nós estamos no caminho certo. E essa é uma tendência de mercado, né? Quando você faz uma coisa dar certo, alguém vai vir e vai copiar de novo. É aquela curva, né, de aprendizado do produto, né? Então você lança um produto que é uma inovação. Todo mundo vai comprar, todo mundo vai vir e vai copiar. Aí você tem que dar o próximo passo, que é agregar um nível de serviço nesse produto. Agrega uma nova cor, agrega uma composição num mix, faz um coordenado, aí você vai de novo para esse patamar, todo mundo fica aqui. Daqui a pouco alguém vem e copia também. Depois você vai ter que subir o próximo step, que é melhorar o serviço. E assim o mercado anda, né? Sim. Então hoje, que nem você falou muito bem, todo mundo tem acesso aos mesmos fornecedores, ao mesmo fio, às mesmas tecnologias também, né? Sim. Hoje em dia você tem o RP, você tem o BI, você tem ferramentas que fazem você ter uma visão ampla de como você está, onde você quer chegar e rapidamente consegue fazer uma mudança de curso para atender o mercado. O que vai te diferenciar realmente é o teu relacionamento com o cliente. A gente sempre fala, né, na Appel a gente deixou de ser a toalha mais barata hoje, né? Porque aqui na base da pirâmide a briga é só preço. Uhum. E a gente começou a trazer um nível de serviço melhor. Então hoje a Appel ela tem uma entrega, digo assim, hoje a Appel dentro do mercado é a melhor solução para o varejo de cama, mesa e banho. Por que eu digo isso? Porque a gente tem a entrega mais rápida do mercado. A gente entrega na região sul em até 7 dias, enquanto nossos concorrentes entregam em 60, 90 dias. Né? Então, primeiro ponto, nível de serviço. O cliente precisou, uma reposição rápida, para não ter ruptura na ponta, a gente vai lá e entrega rápido. Então, nível de serviço 100%. Outra coisa, a gente tem um produto com bom custo-benefício. Né? Então, a gente tem um produto com qualidade, com a mesma qualidade de grandes players no mercado, com um preço aí 30% mais barato. Então, é uma boa solução em produto, o valor percebido com um preço competitivo. Outra coisa, a nossa política comercial para o varejo, ela proporciona uma boa rentabilidade para o lojista, em termos de markup, né? Então ele tem um produto rápido, um produto que gira na ponta com rentabilidade. Além disso, a gente também tem o projeto Clientes VIP dentro da Appel, que a gente procura ter
gente tem uma classificação de clientes, né, dentro do nosso portfólio de clientes, que é o cliente ouro e o prata, né? Então, os clientes ouro, a gente tem um planejamento diferenciado para eles, né? A gente leva eles até a Apple com tudo pago, a gente faz a programação com eles. A gente teve a semana Apple agora de aniversário de 50 anos, onde a gente criou um summit aqui em Brusque. A gente fez um showroom diferenciado, a gente trouxe 120 dos principais clientes para Brusque com tudo pago. Isso trouxe para nós um relacionamento muito bom. Então, essa experiência para o cliente também é um diferencial que a gente está buscando para os clientes ouro. E os clientes prata são aqueles clientes que também têm potencial, eles também têm um pacote de benefícios diferenciado, né? Seja com material de trade, seja com treinamento. A gente procura levar para eles também um relacionamento diferenciado. Por que tudo isso, né, Eduardo? Porque a gente precisa pensar que não é só mais sobre produto, né? É sobre relacionamento, sobre a experiência do cliente. E isso está fazendo a Apple crescer no mercado, está fazendo os clientes novos virem procurar pela Apple, porque viram na rede social, viram nosso crescimento, fomos elogiados por algum outro cliente, né? Isso está fazendo com que a gente realmente tenha um crescimento sustentável, que não é baseado em preço, né? Perfeito. Porque quem vem por preço vai embora por preço, né? Tem esse ditado, né? E a gente entendeu isso, né? Que não é mais só sobre produto, é sobre serviço, sobre relacionamento, sobre experiência do cliente. Né? Sim, perfeito. Já comentei isso algumas vezes aqui. Não sei se no episódio, comentou que viu alguns episódios. Estamos extremamente alinhados nessa pauta, porque estava numa discussão lá com o pessoal lá em Timbó, da Objeto Brasil. Uhum. Daí o Vânio, não sei se conhece ele lá. Não, Vânio não. Diretor de vendas lá, né? E a gente entrou numa discussão dessa de vantagem competitiva, de produto e tudo mais. E a gente foi um pouquinho além, né? Eu quis fomentar um pouco a ideia de, vamos mais, fuça mais. Uhum. E a gente chegou num ponto que a gente falou, mas se a gente tem um ICP, que a gente pegou e desenhou um ICP e botou na nossa cara, e esse ICP específico, ele é um varejo que fatura até 100 mil reais, e esse varejo que fatura até 100 mil reais tem diversos problemas internos não correlacionados ao produto, se a gente focar no produto, a gente vai estar errando como vantagem competitiva no futuro. Perfeito. Então, produto por produto todo mundo tem. Todo mundo tem. E aí então vamos a níveis de serviço. Vamos. E a gente abriu o nível de serviço. Eu falei, vai ali. Vamos fazer o seguinte, aqui temos o cliente. Colocou ele aqui. Quais são as dores do dia? Fecha o olho e pensa ele no dia a dia. Quais são as dores dele? As dores deles é a composição do produto. Eu falei, esquece produto. Quais são as dores dele? Eu falei, as dores deles é ser social media da própria empresa, que ele não sabe ser. As dores dele é saber vender pelo WhatsApp, que ele não sabe. É gerir base de clientes, porque lojista é muito ativo, muito reativo na venda. Uhum. Tem lojista, tem 10 mil clientes na base que já passaram pela loja e não consegue ativar esses clientes para comprar de novo. Não tem um CRM, não tem um CRM, exatamente. O problema, olhando para a confecção, é o estoque. O estoque é perecível da confecção. Então... Às vezes sobra só o P, né? Aí tem que queimar preço. Perfeito. Então, tu entende que o BO tem entrantes... tem China entrando, grandes players entrando no mercado digital, comendo teus clientes. Fatias não pequenas, grandes. Exato. Então tu entende que a dor desse varejo na ponta aqui, ela tá muito além do que a maioria das indústrias, não todas, está se propondo a resolver. Que é o foco no produto. Perfeito. E aí a gente levantou, e cada vez mais a gente vem erguendo a mão e levantando essa bandeira. Fala, gente, enquanto vocês focarem, e daí entra a grande questão da dificuldade, obviamente, de operar tudo isso como uma solução para esse cliente em alto volume, em alta escala. Por exemplo, para vocês é 5 mil clientes para gerir. Mas eu falei, mas pensa pelo contrário. O quanto isso daí não geraria de vínculo psicológico com o cliente. Exato.
né? O quanto ele não seria grato pela marca. Tu ensinar ele a ser social media da empresa usando os produtos da Apple. Isso aí. Ele fala, inclusive essa diagramação tu faz assim, isso aqui tu faz assado. Então a gente vem fazendo esse movimento agora muito forte, mas não é fácil. Não é fácil. A gente tem até, pensando nisso que você falou, né, traz um pouco da nossa realidade, nossa preocupação, que é fazer um trabalho mais consultivo, na verdade, né? E não só simplesmente faturar e vender o produto. Perfeito. Você falou com muita propriedade e é fato. A gente entende, por exemplo, nossos treinamentos, né? A gente tem a Soraya, que é a nossa gerente de trade. Ela preparou um material de treinamento para a gente executar com as vendedoras das lojas. A gente está, inclusive, incluindo, além da explicação técnica do produto, técnicas de venda. Ótimo. Técnicas de approach, né? Então, assim, qual que é a dor desse consumidor, né? Por que ele chegou ali, né? O que ele está precisando? É importante que você entenda. E não só isso, você falou uma coisa muito boa antes, né? Por que aquele produto nasceu, né? Ele veio por que esse produto? Sim, perfeito. Ele veio para suprir uma lacuna, para eliminar uma dor, né? Então, por exemplo, a gente entendeu, né, que algumas toalhas que têm um toque, uma gramatura maior, tem um toque mais encorpado, ela realmente vem para quem quer realmente investir uma grana e ter um produto com um poder de absorção melhor, né? Uma toalha com uma gramatura maior, ela absorve mais água, porém, ela demora mais para secar. Então, por exemplo, aquele jovem que mora sozinho, né, mora num loft, por exemplo, ele não tem espaço para pendurar a roupa, ele precisa de uma toalha que seque rápido. Então, talvez tenha que ter uma gramatura menor. Então, a gente está acostumado, não, que a gramatura maior, ela é melhor, depende do público, depende do que o teu consumidor quer. Muito bem observado. É importante entender isso, né? Nossa, eu nunca tinha passado isso, é muito bom. A gente, por exemplo, quando a gente cria conteúdo para o YouTube, para as redes sociais, né, um assunto que a gente lançou lá, postou e trouxe muito engajamento, muita visibilidade, foi sobre como lavar a toalha. Né? Quer dizer, não é sobre produto, é sobre como tratar o produto em casa, né? Dicas no dia a dia. São dores que às vezes você não sabe como lavar uma toalha e dar uma durabilidade para ela. Então, a gente sempre se preocupa em trazer informações, soluções para pensar no dia a dia do consumidor também, não só em relação ao produto, né? E você falou uma coisa muito importante também, né, sobre a questão de preço, né, produto. Não é mais só sobre produto, né? Eu digo assim, quando a gente saiu da briga de preço, né, foi disruptivo, né, porque você tem um representante que está há 20 anos ali vendendo preço, né? Ah, Apple tem a toalha barata, ele nem olhava, você já falava para o representante, ó, pode tirar o pedido aí. Quando a gente começou a agregar valor no produto, começou a agregar no nível de serviço, obviamente que a gente teve que reajustar o preço da toalha, né? Porque não dá para ter um bom serviço com o mesmo preço que você tinha antes. Perfeito. E a gente passou realmente a gente continuou com produtos competitivos para redes mais populares, né? Uma estratégia de portfólio que a gente teve. Porém, a gente hoje cresceu muito mais no meio da pirâmide, que são os produtos intermediários, e vem crescendo muito nos produtos top, os produtos mais caros. Um algodão egípcio, uma gramatura maior. Então a gente entendeu que o nosso produto de maior valor agregado, ele tem mais valor no mercado do que o produto mais barato, que hoje já tem concorrentes mais baratos que a gente, né? Hoje tem fabricantes trazendo toalha da China. É um movimento que não existia antes no mercado de toalhas, né? Hoje tem toalha da China no mercado, que são produtos inferiores. Aí você vê, eu vou lá, compro do meu fornecedor a toalha da China. Quero repor uma cor, você vai repor e não tem no estoque. Perfeito. Então leva 7 meses para vir da China, lead time grande. Quer dizer, tem um produto barato, tem um produto relativamente bom, porém não consegue uma reposição rápida, tem uma limitação na venda. Então a gente entende que aí o preço ficou caro, o barato ficou caro, né? Então quando o teu vendedor vai na ponta e ele começa a brigar por preço, significa que ele não conseguiu vender o valor, né? Que é um step acima. O relacionamento, o teu nível de serviço, né? Quando o cliente está só querendo preço é porque ele não viu valor no teu negócio, no teu produto. Então, quando o teu representante está brigando só por preço, pode ter certeza que ele não vendeu a nossa ideia principal, que é o nível de serviço, uma empresa que se preocupa com toda a cadeia, com toda a rotina, com a experiência do cliente. Então eu falo, né, não briguem por preço, briguem pelo nível de serviço. Faça com que a tua marca seja insubstituível, não o teu preço.
Porque preço por preço, você vende mais barato, depois vem um outro vem mais barato. Então você sempre vai ser uma marca de oportunidade. Enquanto o seu negócio for preço, você tem uma instabilidade e não é sustentável, né? Agora, às vezes eu tenho um bom relacionamento com o cliente, então eu sempre digo para o representante, cara, bota no CRM lá, entende que time que ele torce, o que ele gosta de falar de política, ele é do Lula ou é do Bolsonaro, né? Hoje em dia está muito polarizado. Você tem que entender o perfil do teu cliente para saber realmente o que ele gosta de ouvir, a forma que ele gosta de comprar, hoje tem comprador que não gosta de receber representante, né? Ele prefere comprar online, por isso que a gente trouxe a ferramenta do e-commerce para o cliente também. Tem comprador, cliente que gosta de sentar, conversar, ele é carente, ele gosta da chegada do representante. Então você tem que entender ali o teu representante, o teu cliente, né? E aí isso vai fazer com que você seja insubstituível. Indiferente de preço, às vezes ele prefere pagar um pouquinho mais pela tua toalha, mas sabe que pode confiar na entrega, sabe que você é um cara que está ali prestando serviço para ele, então ele vai pagar um pouquinho mais caro porque ele quer ter a tua toalha, o teu produto, com o teu atendimento, porque é diferenciado. Isso é muito melhor que o preço. Né? Muito bom. Tu vai falando, eu vou anotando, essa questão quando a gente bate em preço, e a gente já fez transições também, em um momento que a gente tinha um produto que ele baixa margem, enfim, a gente teve que reposicionar esse produto, obviamente, e quando a gente lançou para os representantes que estavam acostumados só com preço, foi um caos. Né? Porque não vai vender, porque não vai vender, porque não vai vender. Em alguns casos a gente teve que, obviamente, trocar representantes que tinham 20, 25 anos na empresa, que daí é outro baita dor de cabeça. Tu vê que é possível fazer a transição sem trocar os representantes? Tu acredita que a educação mais intensa pode mudar essa mentalidade de vender preço para vender valor? Porque a gente sabe que pode parecer um detalhe, mas existem representantes muito bons em vender preço e existem representantes muito bons em vender valor e às vezes representante que vende valor, quer vender preço, não consegue. E às vezes o representante que vende preço, quer vender valor, não consegue também. Exato. A gente percebeu essa diferença. Qual é a tua visão sobre isso? Bom, primeiro falando sobre a categoria representante, né, eu vejo que, pelo menos aqui para nós e no mercado, ele é uma categoria que ela não vai acabar, tá? O pessoal fala, né, o representante vai acabar. Concordo. Eu estou substituindo pela venda interna. Eu acredito que o representante ele é o teu braço dentro do varejo, né? Ele é a extensão da tua estratégia lá na ponta, né? Que você não consegue estar lá. Mesmo que eu queira vender internamente, eu bote um key account para estar em campo, ele não consegue esse poder de multiplicação e de presença que tem o representante hoje. Então, eu acredito muito no representante e para nós na Apple é o que faz a gente crescer até hoje, né? Agora, lógico, ele tem que se adaptar à realidade, ele tem que se adaptar às novas fases da empresa. Assim como eu, né, você, que a gente tem que estar sempre se adaptando, se atualizando para se adaptar às novas mudanças, o representante também tem que se adaptar. E eu tenho visto muitos representantes caindo fora do jogo porque não buscaram se atualizar, não se adaptaram, né? E hoje o representante ele tem que trabalhar como uma máquina de vendas. E essa máquina de vendas requer estudo, ele tem que conhecer o produto dele, né? Não dá para chegar na frente do cliente e gaguejar, o cliente faz uma pergunta, você mostra inseguro, já perdeu a venda, né? Então tem que conhecer de produto, tem que ter uma noção boa de dados, né? Então hoje a gente fornece um BI, um dashboard que ele consegue entender a frequência de compra dele, o histórico dos clientes deles, quanto tempo os clientes estão ficando inativos, né? A gente ajuda ele a construir uma rota. Então eu sempre digo, né? Informação é poder, né? Sem dados você não consegue chegar e evoluir. Então a gente vem num trabalho muito grande de trazer dados, a gente está investindo no nosso BI, a gente faz reuniões quinzenais com eles, que a gente chama de programa de desenvolvimento do representante, onde a gente traz informações de mercado, de produto, de treinamento, novas funcionalidades no BI, novas ferramentas. Ele precisa estar, tem que ser data-driven, digamos assim, né? Ele tem que ser movido por dados, né? Porque se ele não tem dados, qualquer lado que ele for, tá bom, né?
Você tem que ter uma estratégia. Então, dados também é importante. Outra coisa, o representante, né, ele precisa entender o seu cliente. Isso também é fato, né? Então, não adianta eu ser um cara que conheça meus dados, que entenda do meu produto, se eu não entendo do meu cliente, né? Então, ele tem que entender, ele tem que manter um relacionamento, ele tem que passar lá e visitar o cliente, ele tem que estar presente. Aquele ditado, hoje em dia, nunca foi tão forte como é hoje, né? Quem não é visto não é lembrado. Perfeito. E eu percebo, né, conversando com os nossos representantes, hoje em dia, cara, tu não vê mais representante na estrada. É muito caro o custo, né? Sim. Então o cara quer tirar pedido por telefone, quer tirar pelo WhatsApp, não é a mesma coisa. A não ser que tu tenha um escritório, né, que a gente chama de back office, que tem ali, tu tem uma venda pelo WhatsApp, tu tem ali um sistema de venda direta, que tu tenha um Instagram conectado com teus clientes, né? Então se você tem uma estratégia robusta, você até consegue chegar no resultado sem estar presente. Mas não te impede, não faz com que a tua presença seja fundamental. Porque quem está lá na ponta é quem vai estar ouvindo as dores do cliente, né? Então eu sempre digo para os nossos representantes, invistam, estejam presentes, porque quem vai estar presente é para quem eles vão dar a prioridade, né? Perfeito. E a gente tem algumas iniciativas que fomentam isso, Eduardo. Por exemplo, a gente tem um cartão que se chama Mobiliza, que sempre que o representante participar de todos os nossos eventos, ele já ganha R$250 naquele cartão para ele gastar com gasolina. Então a gente sabe que hoje tem muita despesa, eles têm escola, têm filhos, né, tem IPVA. Então a gente garante pelo menos o dinheiro do combustível para ele, né? Isso ele vai ter sempre naquele cartão participando dos nossos eventos. Então também esse é um outro fator muito importante, né? A gente hoje não tem representantes exclusivos na Apple. Às vezes ele vem de uma outra pasta, vem de uma outra marca e tal. Como que a gente faz para engajar esse representante? Cara, o representante é movido por dinheiro. Sim. Essa é a realidade, não dá para pensar diferente, sim, né? Então a gente procura ter gatilhos atrativos, a gente traz algumas rentabilidades diferenciadas, a gente faz gatilho surpresa. Cada mês a gente faz um gatilho surpresa para eles, focado em alguma necessidade, alguma estratégia nossa. E ele vai ter sempre lá, participando dos eventos, aquele dinheiro para o combustível. Então a gente faz com que o representante traga atenção para a gente e com a remuneração mais agressiva para eles, faz com que eles deem foco na Apple. A gente tem vários casos de representantes que abandonaram outras pastas para focar na Apple, né? Então, isso é outra questão estratégica importante. Tem que ser atrativo para o representante, senão ele não vai focar, né? Sim. A gente está com um projeto de educação junto com uma indústria para trazer os representantes mais para perto de nós. E uma das condicionais de nós montar essa estrutura para os representantes, que vai desde ajudar eles no posicionamento, ser mais ativo, ter um processo bom de insight sales interno no escritório deles. Uma das condicionais é exclusividade da pasta. Então a gente montou toda uma estrutura de educação, serviço e tudo mais junto com esse parceiro nosso, mas a condicional é que a gente vai dar isso para o representante desde que tem exclusividade na região. Mas aí a gente pega Analytics, Geovendas, a gente pega a região, a gente fuça, abre junto com ele. Muito bom. E fala assim, tá, legal, agora vamos desenhar a parada junto. Como legal. Que a gente vai pra cima? Vamos conversar para trazer os representantes da Apple aqui, hein? A gente faz muito isso bom. Daí. E a grande questão é mostrar que dá. A primeira vez que a gente foi falar nesse projeto, inclusive tinha IA junto, né? Com o representante. Como que foi que ele falou? Vocês vêm aqui falar de IA e não sei o que pra nós, não sei o que. Mas eu falei, gente, a gente não tá aqui pra ensinar vocês a abrir mala e coisa. Não é isso. Isso é vocês que sabem. Isso, né? É vocês que sabem. Exato. A gente tá aqui pra vocês chegarem assim e saírem um pouquinho mais. Caraca, dá pra fazer isso. E eu falei, eu vou fazer um desafio com vocês. Peguei a IA, peguei os mapas do Analytics, peguei todos os endereços, as rotas, o mapa e tudo mais. Peguei por categorias 30, 60 e 120, se eu não me engano. Joguei dentro da IA e pedi para ela correlacionar as rotas, colocar toda a estrutura mais lógica e inteligente de atendimento e não sei o que. Aonde eu gastaria menos gasolina e seria mais eficiente em tempo. Perfeito. E ela estruturou toda a rota para eles. Eu falei, tá aqui. Muito bom. Não fui eu que disse para ti. E aí a gente percebeu que quebrou um pouco o representante no sentido de
Ah, não é mais o Eduardo falando, é uma inteligência artificial. Tirou Agora eu aceito. É. Exatamente. Não, perfeito. Eu falei esse é um assunto muito legal, né? Falar de inteligência artificial, né? Eu te confesso que para mim, cada mês que passa, eu entendo de forma diferente a IA, né? Porque ela é nova para todo mundo, né? Sim. Conversando com o Alfredo, fiz uma imersão com ele, ele é de Blumenau, ele começou a mexer no ChatGPT em 2020. Cara, em 2020 eu nem sabia que existia ChatGPT, né? Eu comecei a usar o ChatGPT praticamente há uns 2 anos atrás, né? E ele vem me ajudando muito no dia a dia, né? E aí a IA, para mim sempre foi assim, né? Eu vou botar a IA ali, ela vai resolver para mim, né? Mas eu comecei a entender, né, que antes de ter a IA funcionando para você primeiro precisa ter o processo definido, né? Sim. Então a gente, quando começou a ver a necessidade, não, tento que ter IA, não. A gente começou a entender, não sabia nem para onde partir, né? Porque, tá, eu quero ter IA, mas aonde, né? Fazendo o quê? Então a gente entendeu que o primeiro passo, antes de usar uma tecnologia, porque a IA ela compila dados e ela, de uma forma rápida, né? Coisa que antes a gente tinha que estudar, tinha que entender, tinha que modular, né? A IA faz tudo para nós isso. E ela vai ali trazer produtividade para ti e até agora, de uma forma responsiva, ela está começando também a sugerir novas frentes, né? Mas a gente entendeu que antes de ter uma IA, a gente precisa primeiro ter os nossos processos bem claros, né? E a gente não tinha. Então o que a gente fez na Apple, né? A gente vem evoluindo muito na venda direta agora, né? Com o uso do CRM. A gente agora tem o RD Station, né? Tanto no marketing como no CRM. A gente começou a trabalhar com o marketing, materiais mais atrativos para geração de leads, né? E ainda trouxe algumas ferramentas extras para gerar lead de rede social e tal. E aquilo começou assim, né? Começou a vir lead para o nosso funil. E a nossa equipe de venda direta está batendo recordes, nós estamos crescendo de forma bem agressiva. Tanto que essa semana foi o nosso recorde diário de entrada de pedidos até, né? Isso mostra que a gente está evoluindo. E aí a gente começou... Não, primeiro temos que ter um playbook, né, cara? Como que é o meu processo de vendas, né? Sim, perfeito. Não era claro pra gente, né? A rotina do vendedor, como que ele vai tratar o cliente. Existe um approach padrão, não tinha, cada um lidava do seu jeito. Então quando a gente começou a padronizar, criar processos, aí a IA ela só complementou, né? Porque ela nos ajudou a ser mais eficientes. E aí a gente construiu dentro da Apple um comitê de inovação agora, que tem um representante de cada área. É difícil você parar assim 1 hora durante a semana para falar de inovação, né? O pessoal, putz, agora tem a reunião de inovação, tem que parar minha rotina aqui, né? Tô cheio de coisa para fazer, vou ter que parar para falar de inovação. Cara, no início foi assim. Hoje, para você ter uma ideia, a gente já está aí há uns 3 meses só com o comitê. Já temos 20 projetos mapeados, né? E eu percebo que quando a gente chega na reunião agora, o pessoal vem motivado, vem com prazer, porque a gente começou a ver além do alcance, a gente começou a ver projetos inovadores, e não só projetos grandes, projetos com grande inovação tecnológica, às vezes projetos simples, que vão trazer resultado para todos, né? Sim. Desde uma campanha de marketing, uma nova fibra para a toalha, uma nova ferramenta, cara, uma ferramenta para gravar reunião, aquela ferramenta básica, aquele aparelhinho para gravar a reunião pela IA ali, e ela fazer um resumo, coisa que a gente está ganhando tempo, né? Então, esse comitê trouxe, né, uma nova perspectiva, a gente parar a nossa rotina para pensar em inovação. A gente até começou a agregar outros profissionais agora, a gente já está ali com uns 10 já componentes nesse comitê. Coisas que antes, né, eu ia numa imersão e não, agora nós temos que fazer isso aqui, porque a imersão é uma loucura, você vai lá, você chega, a cabeça explodindo, só que ninguém acompanha você, né? Então eu entendi que, cara, nós precisamos conversar junto, né? Não é o Rafael que tem que criar a iniciativa, é a equipe como um todo. Sim. E aí eu comecei a liderar esse comitê de inovação, com profissionais da engenharia, da fábrica, de produto, comercial, né, com todas as áreas. E, cara, tá começando a sair os primeiros projetos, então que legal, né? A gente pensa fora da caixa. Como eu tenho os principais líderes de cada área, não tem como não dar certo, né? Porque se nós defender aqui, todo mundo vai ter que correr atrás junto, né? E as coisas começaram a evoluir. Então, você tem que dedicar tempo para falar de inovação, né? Tem que ter uma agenda, tem que ter uma rotina, tem que ter uma estrutura fora da rotina para que tu consiga dar foco nisso. Hoje estão em quantas pessoas no... São 10 componentes hoje da empresa, né? E tá indo super bem. A gente cada vez vem com novas ideias.
às vezes coisas que a gente até já descartou, né? Não, isso aqui não é necessário agora. Eu não limito muito, é como se fosse um brainstorm mesmo. Cara, senta aqui, fala o que tu viu, o que tu acha legal, traz para nós e vamos construir junto. Então a gente não limitou muito, sem preconceitos, né? Traz o que vocês acharem legal. E aí, de forma como a gente vai evoluindo, vai abordando, vai conversando, a gente até vai descartando algumas frentes que não são necessárias, que não são urgentes agora, dando foco naquilo que a gente acha que é mais viável, que é mais factível. E a gente quer criar essa cultura da inovação dentro da empresa através desse comitê, né? Que vai multiplicando. Não é só a alta direção que vai fazer isso, né? Você tem que envolver os líderes de cada área para que essa cultura multiplique hierarquicamente para baixo também, para que todos se envolvam, né? Posso complementar a tua ideia? Claro. Também, volto a dizer, esse é o nosso mundo, né? A gente gosta muito disso. Quando a gente faz os comitês, seja lá para expansão, para inovação e tudo mais, a gente envolve as pessoas, a gente deixa elas ganhar maturidade dentro do comitê e depois a gente cria um dia de hackathon. Daí este dia de hackathon, tu transforma essas pessoas que estão no comitê em líderes de squads. Interessante. Daí tu traz outras pessoas da empresa, de setores complementares, e forma os squads com esses líderes que são as pessoas participantes do comitê. Legal, interessante. E aí eles ficam o dia inteiro, ou 2 dias, depende do programa de vocês, discutindo programas maiores de inovação. Que daí seria qual que é a subdivisão do dia. As primeiras 2 horas do dia, essas pessoas que são os líderes têm que conduzir os squads a achar problemas da empresa. Só problema. E aí tu vai ver como é interessante, porque o pessoal acha a solução antes de achar o problema. Perfeito. Daí fala, não, gente, é só problema. Aí os diretores ou a alta direção ficam como jurado do programa de desenvolvimento. Então aí vocês são os jurados e aí vocês vão rodando as mesas e ajudando eles a validar aquelas dores. Então eles vão trazendo, temos dor disso, dor daquilo, validou a dor durante esse tempo, aí depois eles têm a construção da tese. Olha aí, uma ideia interessante, pensar primeiro no problema. Primeiro na dor. É 2 horas só para discutir a dor. Acho que é mais eficiente. É muito engraçado como o pessoal discute solução junto com a dor. É impressionante o quanto é difícil de tirar. E aí a gente até brinca, tem a negócio do lixo, né? Que a gente fala, escrevam daí o pessoal começa a falar muito sobre solução fala, escreva as soluções. Só mistura causa com efeito. Exatamente. Problema com a causa. Exatamente. Daí a gente pega, escrevam eles, escreve, a gente passa. Agora amassa e joga aqui. A gente está aqui para discutir a dor agora. Depois eles vêm para a tese, daí depois na tese eles têm que justificar financeiramente esse projeto e depois tem o MVP no final. Que eles têm que montar o mínimo produto viável para solucionar essa dor. E aí depois eles têm que apresentar o pitch e o campeão do dia, daí a equipe ganha uma viagem, um restaurante, uma premiação. Uma premiação específica. Bacana, interessante. E surge coisas fantásticas. Assim. Às vezes você não fomenta quem está ali na ponta, né? Geralmente quem tem a solução é quem está ali no chão de fábrica, quem está à frente da operação, né? Eles que conhecem a dor. Só que às vezes você precisa estimular ele um pouco para ele pensar um pouco fora da caixa e dar a voz a ele, né? Porque às vezes ele se sente, o que eu vou estar me envolvendo aqui se eu não vou ganhar nada com isso? Perfeito. Tem essa questão, né? Perfeito. É envolver para engajar, né? Exato. Envolver para engajar. Até para a gente encaminhar para o final, visão de futuro para o setor. O que vocês têm mapeado? O que vocês veem? Boa pergunta. A gente vem, né, num crescimento de wellness, né, que é um movimento de bem-estar muito grande, né, tanto no Brasil como no mundo, né? Depois da pandemia, a gente entendeu que o consumidor fica mais dentro de casa agora, né? Todo mundo fica mais dentro de casa. Primeiro que é mais barato, às vezes, fazer uma comida em casa do que sair para comer, né? Hoje a gente vive uma recessão econômica, tá tudo muito caro, né? O Brasil tem altos impostos, né? Não vou entrar nesse detalhe agora, mas a gente sabe que não é barato, né? Até para tomar café tá ostentação hoje, né? Então, assim, mostra, por exemplo, se você olhar o iFood, né, ele cresceu 400% nos últimos 2 anos, né, pós-pandemia, que foi o aumento de pedir comida em casa. Então, as pessoas estão mais dentro de casa, né?
Então a gente vê esse movimento com um olhar muito positivo para o nosso negócio, porque as pessoas estão investindo mais dentro de casa. Então esse movimento de busca pela qualidade de vida, o bem-estar dentro de casa é um movimento crescente. E a Apple vem investindo muito para ter produtos mais confortáveis, com maior qualidade, né? Pensando sempre no B2B, né? O lojista que a gente vai vender o produto, oferecer para ele uma boa solução, um bom nível de serviço, um produto de alto giro, com uma boa rentabilidade, dando treinamento, né? Tornando a Apple insubstituível para ele. E ao mesmo tempo o nosso consumidor tendo um produto acessível, né? Devido à situação que a gente vive econômica, mas com uma boa qualidade, com uma boa durabilidade, um produto realmente que satisfaça as necessidades dele. Então esse é nosso posicionamento no mercado. A gente tem muito espaço para crescer, nossa estratégia é de pulverização, então a gente tem muito mercado ainda para buscar. A gente vem estruturando a empresa para isso, né, tendo um planejamento estratégico mais robusto. A gente entende, né, que hoje a gente já tem um bom relacionamento com o B2B, então quando a gente fala de sell-in, nós estamos super bem. Nosso desafio é continuar aumentando o sell-out, né? Então para isso a gente vem investindo na experiência do cliente, investindo na valorização da marca Apple, né? E como você valoriza a marca Apple? A gente está buscando algumas collabs interessantes, né? Criando projetos diferenciados, não olhando só para o produto, né? Perfeito. Isso que a gente acabou de falar, né? A gente tem que realmente se diferenciar no mercado. A gente tem um trabalho de marketing de influência muito legal, né? A gente elegeu 5 embaixadoras da Apple, que elas geram conteúdo e falam dos nossos produtos. Além das 5 embaixadoras, a gente tem algumas outras influências também, que a gente está fazendo um trabalho de divulgação dos nossos produtos. Tem as collabs, tem os eventos que a gente está fazendo. A gente está investindo em feiras e eventos também para estar presente. A gente tem um trabalho de endomarketing muito forte, então nossa estratégia de crescimento está baseada nesses pilares e sempre pensando nisso, né? Como que eu continuo, que o desafio de crescer é continuar com o mesmo nível de serviço, a mesma entrega rápida, né? Vamos dobrar de tamanho e ter a mesma entrega rápida. Esse é um grande desafio. A gente vê nossos concorrentes aí no mercado que cresceram muito e deixaram o cliente um pouco de lado, esfriaram um pouco a relação com o cliente. Em que sentido, né? Eles criaram um valor de marca, a marca é procurada pelo consumidor, então eles acham que não precisa mais dar tanta atenção para o cliente. Então atrasa um pouquinho a entrega, não precisa mais estar muito presente, o representante já quer tirar pedido por telefone, não está mais presente, e é aí que nós estamos crescendo. Enquanto eles estão esfriando a relação com os clientes, a Apple está esquentando, né? Trazendo eles próximo da gente, trabalhando as dores deles, entendendo a necessidade que eles têm. Então, a nossa estratégia de crescimento é como pilar central o nosso cliente, consumidor, para que a gente cresça sem perder o grande nível de serviço que a gente tem hoje, né? Então, hoje a Apple ela vai crescer como? Sendo o melhor parceiro de negócio, com a entrega mais rápida, com a maior rentabilidade, com produto de qualidade, trabalhando nossas lojas de laboratório, né? A gente tem 10 lojas próprias hoje, onde a gente testa produto, testa trade, então já leva para o cliente uma solução já testada e pronta, né? Isso evita um risco, né, na ponta, ele pode apostar na Apple. A gente vai trabalhar de uma forma consultiva. Hoje a gente tem um treinamento para os representantes de avaliar o mix que ele tem na loja, quais as faixas de preço, se tem algum buraco na pirâmide, né? Então, como que a Apple pode entrar para suprir essa necessidade. Então é muito mais do que vender, é fazer um trabalho consultivo mesmo. A gente está investindo em treinamento também, né? Então a gente tem uma agenda agora que a gente vai levar conhecimento, treinamento, não só de produto, porque produto é atributo, característica e força e necessidade, né? A gente quer levar um pouquinho de approach, de técnicas de venda, né? Então trabalhar um pouquinho também para que o vendedor venda melhor e venda a Apple também, né? Fora ações de compra e ganhe, campeonato de Apple, quem vender mais Apple ganha um prêmio, né? Então, fazer com que a atenção da vendedora volte para a Apple e a gente acredita, né, que nessa pegada a gente vai continuar crescendo aí, prosperando, essa grande empresa aí, reconhecida no mercado que é a Apple Home. Muito bom. Tu comentou agora, e eu acabei me lembrando, estava anotado para comentar, que vocês vêm aquecendo essa relação, eu acho isso maravilhoso, porque realmente houve um distanciamento, né, entre empresa e cliente, e a gente também aposta muito em proximidade, antes não apostava tanto, porque nós somos uma empresa jovem que nasceu na pandemia, então somos jovens, então a gente aprendeu via digital,
E o digital, ele te dá uma afastada do cliente. Ele é mais frio o relacionamento. Ele é muito mais frio. E agora a gente já mudou, pivotou, cavalinho de pau e foco no cliente. Sem deixar a importância do digital também, né? Sem que também é importante. Perfeito, perfeito. São duas frentes que se complementam, né? E a tua visão sobre isso, porque eu vejo que o básico bem feito, ele funciona, que fique claro isso para ti, que é representante, que o básico bem feito sim funciona, só que eu vejo que o representante se escora em cima disso e não percebe que o básico bem feito de hoje é diferente do básico bem feito de ontem. Perfeito. Qual que é a tua visão sobre isso? É verdade, a gente quer falar de IA, quer falar de digital, né? Mas às vezes a gente esquece o básico, né? Que é entender o nosso cliente, quais são as dores dele, o que ele gosta, estar presente, né? Eu acho que esse relacionamento do representante com o cliente é que vai diferenciar ele no mercado. Como a gente falou antes, não é só mais sobre produto, né? Produto todo mundo tem o mesmo, todo mundo vai te copiar. O mercado é homogêneo, ele vai se igualando em termos de produto, né? Então, o que vai fazer você se tornar insubstituível é a tua presença, é o teu relacionamento, é o teu cuidado, o teu carinho, o teu trabalho de eliminar as dores dele, de fazer ele chegar mais longe, né? Ele precisa desse apoio. E o representante comercial ele é muito importante na ponta porque ele é um braço da tua estratégia para a indústria, é ele que leva a estratégia para a ponta e ele que vai fazer com que o teu negócio prospere. Importante que faça o básico bem feito, né? Tenha uma rotina bem clara, tenha um planejamento legal, mas que pense também em algumas inovações, no sentido de ter uma resposta rápida pelo WhatsApp, de ter uma força de venda que vai multiplicar teu negócio, um inside sales, Perfeito. Construir tua rede social, né? Estar presente na rede também, isso vai fazer com que você se diferencie do mercado e prospere no negócio. Muito bom, muito bom. E como pergunta final, a gente faz, se tu pudesse voltar aí no tempo, quando tu estava iniciando tua carreira como executivo, e tu hoje, com a experiência que tu tem hoje, pudesse dar um conselho para aquele jovem lá atrás, qual seria esse conselho? Olha, o conselho é que acredite no processo, né? Sim. Acho que quem trabalha, quem busca se aperfeiçoar, né? Um dia você vai chegar lá. Tenha fé, acredite no processo, acredita no flow, né? Sim. Que você batalhando, trabalhando, se diferenciando, é muito do profissional que eu busco, né? Aquele que faz as coisas com amor, que faz o que gosta, que busca se relacionar com todos, né? Eu acho que a conexão, o relacionamento, ele te diferencia. Aquele que não meça esforços para chegar nos objetivos da empresa, esse vai ter sempre espaço para crescer, para se desenvolver. E crie conexões, né, Eduardo? Perfeito. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Perfeito. Eu sempre falo que conexão, né? Isso eu aprendi também com o Roberto Vilela, do Novo Hunter, que é um outro podcast que eu participei, que ele sempre fala, né, que a conexão é a chave do futuro. Sim. Né? Crie conexão. Por isso que o podcast está crescendo, né? O podcast, eu até coloquei na minha rede social ali, né? Ele é uma ferramenta barata, né? Que nasceu para criar a possibilidade de dividir conhecimento, que você pode levar conhecimento para quem tiver, pode inspirar pessoas, né? Pode dividir os teus aprendizados e fazer com que as pessoas vejam também os erros que a gente cometeu e não volte a cometer, né? Então, se relacione, troque ideias, tenha seu LinkedIn atualizado, converse com todo mundo, tente multiplicar teu conhecimento para os teus pares, colegas, né? Que isso você, ensinando é que você aprende, né? Como diz o outro, né? Acho que é uma das melhores formas de tu reforçar o conhecimento. Perfeito. Rafael, gratidão por ter gravado conosco. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito surpreendido porque temos visões muito parecidas com essa questão de alinhamento, né? A gente vive dentro da indústria e geralmente a indústria, tu sabe disso, ela tem essas dificuldades ainda de entender um pouco o alinhamento entre marketing, vendas e produto. Perfeito. E geralmente negligenciam muito marketing. Exato. Né? Porque o marketing é quem faz o flyer, o severino de vendas, ou o social media que faz o post. Eles não veem os valores intangíveis, né? Perfeito. Que talvez sejam os mais importantes hoje, né? Para te diferenciar no mercado. Perfeito. Então, muito obrigado pela gravação. O prazer foi meu, obrigado, Eduardo, e pela APA aqui, pela recepção, né? Realmente conhecer a estrutura aqui, uma estrutura fantástica. Vocês realmente estão à frente do mercado aí, né? Desejo sucesso para vocês. Foi um prazer e acompanhe aí
os próximos conteúdos, os próximos podcasts, que realmente são materiais muito ricos, que vai levar muita informação para vocês. E assim nós encerramos mais um ApoCast. Valeu!